A Philips fez um fone que é projetado para quem se exercita bastante, pratica muitos esportes, mas será mesmo que ele é bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e graças a esse vídeo aqui, muitas pessoas ficaram perguntando se aquele fone seria bom para praticar esportes. E daí algumas pessoas perguntaram se esse fone da Philips não seria mais ideal, e por isso eu comprei para tentar mostrar para vocês e te ajudar a decidir se vale a pena comprar ou não. Por isso, se você estiver fazendo exercícios ou se não tiver também, verifique o botão de inscrição aqui no canal e levante o peso do sininho para que a inscrição funcione corretamente. Muito obrigado se já fez isso. Não esquece que tem link na descrição, comprando por eles. Vocês me ajudam a trazer mais vídeos como esse, porque eu ganho uma pequena comissão. Você não paga mais nada por isso, tem frete grátis e vários outros benefícios. Confere aí, vamos lá. A construção desse fone aqui é bem legal, ele passa uma sensação de segurança muito boa, diferentemente de alguns fones que eu já testei aqui, ele não dá aquela sensação de que no primeiro assopro que você der perto do fone ele vai quebrar, muito pelo contrário, ele tem uma resistência muito boa e tem 3 pontos principais aqui. A construção é toda feita em plástico, mas ela demonstra ser muito resistente. O fone não possui revestimento visível em metal nas hastes, mas pode ser que tenha internamente, mas visível não tem, então dá para se dizer que é o plástico que é bem resistente, ou pelo menos aparenta ser bem resistente mesmo. O segundo é que a parte da haste que fica encostada no topo da cabeça é construída em plástico, mas também tem uma parte emborrachada, mais ou menos, é uma borracha meia seca, meia dura, que é responsável por não deixar o fone deslizar muito, e ela funciona muito bem. Ela tem até um detalhe que conforme você expande o fone, ela vai descendo para se adequar melhor ao formato da cabeça. Eu achei isso daí um toque muito interessante da Philips. E por último nós temos o detalhe das conchas. As conchas também são feitas em plástico e elas fazem este movimento de virar. Ele tanto serve para ficar um pouco mais portátil na hora de você levar esse fone para algum lugar dentro de alguma coisa. Ele ocupa bem menos espaço assim do que se ele estivesse com as conchas no modo de ouvir. E ela funciona também para dar mais conforto, visto que a angulação da orelha das pessoas não é 100% igual e ela vai variando. Então ela tem tanto um ângulo para trás quanto um ângulo para frente. Eu achei isso daí bom demais. Gostaria que mais fones tivessem um ângulo um pouco maior para a frente, daí seria útil demais. As espumas em si são feitas de uma costura com gel dentro, e é interessante que elas são removíveis e laváveis. É importante você se atentar nessa questão, porque não é tão difícil retirar as conchas, é relativamente fácil, a parte mais chata é colocá-las de volta. Então se você está comprando pensando nisso, sim, é relativamente fácil de se colocar, mas na hora de colocar é um pouco mais chato. E na questão da lavagem, eu utilizei durante uma limpeza da casa, deixei suar bastante e depois eu retirei as conchas e lavei com sabonete neutro. Eu não encontrei informação de como lavar, do que usar. O que vem na caixa é só um guia rápido e 2 manuais de garantia, então não informa como que você pode lavar. Então eu preferi ir pelo mais seguro, que foi apenas usar um detergente neutro. Talvez você possa colocar um amaciante ali para dar um cheirinho também, mas eu preferi não arriscar. Fica pela conta de vocês, eu preferi no mais seguro. Se você testar com algum outro produto, deixa aí embaixo nos comentários, porque já ajuda todo mundo a saber também. Daí eu lavei elas e coloquei para secar. O ideal é que você coloque num dia de sol ou com bastante vento. Eu lavei antes de dormir, deixei durante a noite para ver se seria tempo suficiente, mas não foi, elas continuaram um pouco molhadas, daí eu coloquei no sol e aí sim elas secaram. E já que estamos falando delas, olha, o conforto desse fone aqui é bem complicado falar sobre ele. Mesmo as conchas sendo pequenas, eu achei que elas seriam boas o suficiente para dar um certo conforto. Ele não é do tipo over the ear, aquele fone que cobre ao redor da orelha e não fica em cima dela. Eu já mostrei um fone desse tipo bem aqui, dá uma olhada lá se você quiser um fone assim, ele é muito bom. Mas esse daqui não é o caso. As conchas vão ficar em cima da sua orelha e eu encontrei 2 problemas nisso. O primeiro, para quem usa óculos, vai dar desconforto em algumas horas de uso, a depender de como é o seu óculos. Se ele tiver as hastes um pouco mais espessas do que a minha, pode ser que dê um desconforto imediato. Então, avalie bem se você vai querer comprar esse fone aqui para esse objetivo, para se exercitar com
óculos. E o segundo ponto é que eu achei essas espumas um pouco escorregadias. Mesmo que a haste ajude, que não fique saindo do lugar, se você se mexe um pouco mais, as conchas elas ficam saindo, elas ficam se mexendo e aí você tem que ficar ajustando, o que eu achei bem chato. Apesar de que, como você vai estar se exercitando, muito provavelmente suas mãos estejam molhadas de suor, ou talvez você esteja usando em alguma outra atividade, como por exemplo limpar a casa, que foi o que eu utilizei, e esteja com as mãos molhadas, você vai passar o pano no chão, tá com a mão molhada, ele possui a proteção IPX4. X de uma proteção mais ou menos contra poeira e 4 no grau de proteção contra água, o que, como vocês podem ver na imagem que eu estou mostrando, protege contra a projeção de gotas d'água de todas as direções, o que é muito bom, e isso dá para se observar continuando na construção, na parte de trás de onde fica as conchas, que é onde tem o botão de liga e desliga, o mais para aumentar o volume, o menos para diminuir o volume, e esses dois botões também são responsáveis por avançar e retroceder uma faixa de música, e vocês vão poder observar a parte de carregamento. Aqui é uma entrada micro USB, mas ela fica protegida por uma tampinha, que deixa vedado e permite com que não entre água nessa entrada. Logo após tem um LED para indicar o funcionamento do dispositivo, e do lado dele tem o microfone do fone. Então essa parte de conforto poderia ser melhor para poder complementar esse fato dele ser resistente à água. Seria muito melhor se cobrisse a orelha toda, já que valeria um pouco mais esse fone. Seria mais agradável ter um fone que cobre a orelha toda. Se você tem um desse, comenta aí o que você pensa sobre ele. Uma ressalva que eu preciso fazer é que aparentemente a Philips não levou em consideração países mais pobres como o nosso, onde não é seguro você levar o seu smartphone junto com você para uma caminhada, para um exercício ao ar livre. Então eles não colocaram a entrada de micro SD, o que eu achei uma extrema falha, uma falha bem grave, porque você não tem a possibilidade de colocar um cartão e sair escutando músicas por aí sem o auxílio do seu smartphone. Ele só funciona via Bluetooth, que inclusive é 5.0. Já que eu falei sobre a conexão dele via Bluetooth, vamos falar um pouco sobre a qualidade de música e de microfone. Olha, a qualidade dele está um pouco abaixo da média e não necessariamente é porque o fone é ruim, é por causa das conchas. Eu dei uma reparada que um fone que tem praticamente as mesmas configurações, que é o que eu já apontei anteriormente, que é um fone da Philco, o Philco Wave, eles têm configurações sonoras muito parecidas. Mas o que deixa o Philco Wave com uma qualidade de som melhor é que as conchas são maiores, elas vedam melhor, causam um isolamento melhor, consequentemente eu consigo ter um aproveitamento do que eu estou escutando melhor também. Como essas aqui não isolam, não causam isolamento passivo, eu acabo escutando um pouco de ruído externo e o volume acaba ficando mais baixo do que ele é de verdade. Se você pressionar bastante as conchas, você vai ver que o volume é bom e que a qualidade é até aceitável, mas acaba sendo estragada, acaba tendo um impasse por causa das espumas pequenas. Acho que dá para dizer que esse fone sofre um alto boicote. Graves, médios, agudos, as batidas e até mesmo as vozes estão todos um pouco abaixo do que eu gostaria. Se você tem uma opinião diferente, por favor, coloque aí nos comentários. Eu gosto muito de ler a opinião de cada um de vocês. E antes de eu falar um pouco sobre o microfone, eu tenho que começar a lembrar de falar sobre jogos, porque eu utilizo todos os fones que eu pego para jogar um pouco, só para ter uma ideia de como é que vai funcionar. Ele funciona muito bem graças ao Bluetooth 5.0. E é o que eu preciso começar a lembrar a vocês. Se você tem um aparelho com Bluetooth 4.2, até dá para usar um fone com Bluetooth 5.0, mas ele não vai ter a mesma eficiência se o Bluetooth do seu celular fosse 5.0 e o do fone também. Entretanto, se você tiver abaixo de 4.2, eu recomendo cautela na hora de comprar, porque pode ser que tenha um delay extra, pode ser que tenha incompatibilidade. Eu já vi algumas pessoas com alguns aparelhos mais antigos, ali Bluetooth 4.0, 3.0, falando que teve problemas de compatibilidade, de conseguir conectar, justamente por causa dessa diferença muito grande de tecnologia. Agora sim, vocês estão me ouvindo através do microfone do fone. Vejam o que vocês acham.
eu gostei. Engraçado que ele falha nessa parte de conforto e acaba prejudicando o áudio, mas o microfone dele eu achei acima da média. Tá melhor do que alguns fones que tem um valor parecido com ele. Gostei bastante, tá aprovado. E se você gostar também, não esquece que tem link na descrição para você comprar. Comprando por ele você me ajuda demais. E comente aí o que você achou. Você achou bom assim como eu? E para manter esse fone funcionando por bastante tempo, você poder escutar bastante música, é importante ter uma boa bateria também. Eu fiz o teste e eu consegui utilizar ele durante 3 dias, cada um desses dias durante algumas horas, e ao final, no total, deu 31 horas e 30 minutos, que seria o tempo de uso contínuo. Mas eu espacei, é o que eu sempre faço em todos os testes, mas em geral eu passo o volume total de horas, que foi 31 horas e 30 minutos, o que é bastante. Até porque se a gente observar na caixa na propaganda, a promessa é que ele dure 20 horas, então ele durou 11 horas e 30 minutos a mais do que o da propaganda, o que tá muito bom. E claro, para você não ficar muito tempo na tomada, eu consegui fazer o carregamento dele em aproximadamente 2 horas. Então até que é um tempo de carregamento razoável para a quantidade de tempo que ele consegue ficar em funcionamento. Uma coisa que é interessante mencionar é que ele não tem aquele aviso constante e chato de bateria baixa. Ele avisa, espera um tempo, avisa de novo, mas a diferença entre 20% e 10% é muito pouco. Então quando começar a avisar, muito provavelmente tá aí entre 20% e 10% e acaba bem rapidinho, então não fique esperando muito, coloca para carregar, não deixa ele esgotar totalmente. 2 extras que podem ser interessantes é o comum aqui dos vídeos sobre a caixa. A caixa é bem bonita, eu gostei do design dela, principalmente porque ela tem aquele compartimento onde você consegue ver o produto antes mesmo de abrir ele. Eu sempre acho que isso dá uma grande diferença para o produto, mostrar ele mesmo, ao invés daquelas imagens ilustrativas. Outro extra que talvez seja interessante mencionar é que o LED ele tem uma cor só, que é o azul, mas uma variação que você vai ver é um azul mais claro. Então talvez você fique um pouco confuso logo de início para entender o que está acontecendo, mas em geral ele vai ficar alternando entre esse azul mais claro, que deveria ser um branco, e o azul mesmo. Muitas vezes para indicar que o fone está ligado e conectado, em outros casos para que ele está disponível para conexão, e por aí vai. Não é tão difícil de entender, mas para quem está acostumado com fones que tem mais cores, como vermelho, verde e amarelo, talvez fique um pouco confuso, mas tudo bem, não é nada que vai estragar a sua experiência não, você acostuma rapidinho. Para minha classificatória de valores, eu vou dizer para vocês que um valor ótimo, mais do que isso, eu não acho que esteja compensando para esse fone, é abaixo de R$130, e os motivos foram os que eu expliquei. Ter falhado em não colocar a entrada de micro SD, esse problema de isolamento das espumas, a falta de conforto. Então um valor ótimo é abaixo de 130. Não é tão comum encontrar esse valor, mas também não é impossível. Se você pode esperar um pouco, datas especiais como Prime Day, Black Friday, entre outras, dá para você chegar bem próximo desse valor ou até abaixo. Então fica de olho, tem link na descrição para você ir acompanhando, coloca na sua lista de favoritos ali, lista de desejos, você vai acompanhando esse produto, ou quando você quiser comprar, volta aqui nesse vídeo e aperta no link que vai estar disponível para você. A média de valores é entre R$150 e R$180. É uma média bem salgadinha. E um valor que eu considero muito ruim é acima de R$180, porque com menos você já consegue alguns fones que tem mais conforto, já tem um cartão de memória, e com mais do que isso você também consegue fones melhores. Então avalia direitinho, tem uma playlist inteira sobre fones aqui no canal, dá uma olhadinha, às vezes um desses outros fones vai te agradar muito mais. E para minha classificatória de carinhas, eu vou dar um é bom. Ele cumpre a função de passar o áudio, tem uma distância boa, tem uma qualidade boa graças ao Bluetooth 5.0, mas essa falha de conforto e de não ter o micro SD, eu acredito que não deixa ele subir para a posição de é ótimo. Então dessa vez vai ser um é bom mesmo. Não se esquece que comprando pelos links na descrição, você me ajuda a trazer mais vídeos como esse daqui. E se ainda tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não esquece de se inscrever para receber mais vídeos como esse que tem o objetivo de te ajudar. Eu aguardo no próximo. Até lá!